Aí logo após, então, terão pessoas que estarão passando nas laterais para poder estar distribuindo o papel para fazerem as perguntas elaboradas para o Wagner Gomes. Então é uma alegria muito grande receber todos vocês aqui, viu? O Wagner também é uma alegria muito grande, sempre esteve conosco aqui, nos prestigiando, trazendo a sua grande contribuição, né? E informar também, gente, que hoje nós estamos no 4º dia da Feira do Livro Espírita, lá no Terra Park Shopping. Então, vocês que forem visitar lá, dá uma passadinha, né? É o 5º dia, aliás. Já são 5 dias que nós estamos lá no Terra Park Shopping, né? Fazendo um trabalho simultâneo com o filme Nosso Lar. Hoje também nós teremos aí uma exibição de alguns horários promocionais acontecendo lá, tá? A partir das 16h30. Então vamos começar o nosso trabalho, né? E nós gostaríamos de convidar então a anfitriã da casa que estamos recebendo, a Maria do Socorro, pudesse fazer para nós a prece de abertura dos trabalhos da manhã. Vamos então nos acomodar, né? Um clima de silêncio, principalmente atrás aí, por favor. Para que a gente possa ter o clima propício para fazer a nossa oração de abertura, pedir o pessoal do fundo para acomodar, para a gente poder acerenar os nossos pensamentos. Logo após também, gente, após o encerramento dos trabalhos, o Wagner vai estar no fundo autografando as obras que ele trouxe para a gente, obras com bastante conteúdo doutrinário. Então a gente vai aproveitar a ocasião para poder estar fazendo uma manhã de autógrafos com o nosso companheiro, tá bom? Então, muito obrigado, sejam bem-vindos e aproveitemos ao máximo a oportunidade que está sendo disponibilizada para nós. Bom dia a todos. É sempre uma enorme alegria estarmos nesse momento de aprendizado e crescimento. Gostaria de desejar a todos nós que saiamos daqui bem mais enriquecidos do que quando aqui chegamos. E nesse momento de elevação espiritual, vamos fechar os nossos olhos, deixarmos-nos embalar pelas vibrações dessa música e vamos agradecer a Deus, agradecer a Maria de Nazaré pela bendita oportunidade de estarmos reunidos nessa caminhada de crescimento interior e felizes por termos o contato com o Consolador prometido. Que cada um de nós que aqui estejamos, sejamos multiplicadores desse conhecimento maravilhoso codificado por Kardec. E que todos nós que trabalhamos na vida mediúnica busquemos o conhecimento para auxiliar a espiritualidade superior, mas que também busquemos trabalhar em nós o amor, para que este aliado ao conhecimento possa nos tornar mais sábios, mais humanos e mais fraternos. Que Jesus abençoe todos nós que aqui estamos. Abençoe o orador da manhã de hoje, para que ele continue o seu trabalho de divulgação do Consolador prometido por Jesus. Muito obrigada pela vida, Jesus. Wagner Gomes da Paixão é natural de Belo Horizonte, onde nasceu a 11 de outubro de 1962. Já tem publicados 14 livros, 12 deles pela União Espírita Mineira. Psicografa desde setembro de 1984, mas o produto dos primeiros 10 anos de atividade mediúnica foram eliminados por orientação dos espíritos superiores.
Suas primeiras obras mereceram o aval de Chico Xavier, que o confiou aos cuidados da Federativa de Minas. Atualmente tem prestado preciosos trabalhos à União Espírita Mineira, como a divulgação do Espiritismo por todo o país. Sem maiores delongas, nós chamamos o companheiro Wagner para iniciar o trabalho da manhã. Irmãos, que o Senhor Jesus mais uma vez esteja conosco, trazendo-nos as bênçãos de nosso Pai, para que possamos conhecer vida e vida em abundância. O nosso bom dia a todos, na satisfação imensa de poder estar aqui de novo na cidade de Divinópolis, uma cidade tão próspera, com pessoas que vêm se empenhando em todas as áreas em favor da sua evolução, do crescimento do nosso país. Nós temos, na nossa manhã de domingo, aquele convite amoroso da doutrina espírita para que possamos conversar um pouco em torno das atividades mediúnicas e da nossa responsabilidade no centro espírita ou nas casas espíritas. Nós temos muitas vezes aquele ímpeto de participar das coisas sem maiores reflexões, sem gravidade no trabalho que nos diz respeito. Então é assim que nós nos associamos às muitas propostas do mundo e, sem dúvida alguma, empiricamente, nós estamos aprendendo, nós estamos colhendo, nós estamos interferindo, nós estamos cooperando, influindo na vida social. Depois de algum tempo, quando somos marcados por essas experiências, é que começamos a fazer reflexões profundas sobre a vida, sobre as experiências já somadas. E é então que nós vamos como que filosofar, ou vamos nos ambientar nos princípios que existem naquelas frentes de serviço, naquelas frentes de aprendizado. A nossa evolução na Terra se passou dessa forma. Criados simples e ignorantes, os seres vão ser induzidos às experiências, à somatória de experiências, por efeito das necessidades. As necessidades, nesse momento, primárias: comer, beber, dormir, atender ao mecanismo da procriação, apesar de não ter uma consciência plena do que ele representa, mas por impulso. No tempo, começamos a nos organizar por decorrência daquilo que aprendemos interagindo com o meio, interagindo com os semelhantes, interagindo com os seres existentes. E nós vamos então formar uma base já mais consciente, que é oriunda desse trabalho realizado empiricamente. Vencida essa fase primitiva, nós vamos perceber a fase dos conflitos que inaugura na Terra aquilo que nós estudamos por expiação e prova. Nós temos textos de Jesus em que ele define que o fato de ver, de poder ver, é que traz para nós o chamado pecado, ou a ira, dentro da linguagem habitual do Evangelho, seja por Paulo de Tarso, seja através do próprio Cristo de Deus. E nós vamos entender que ver significa conhecer. Quem conhece, enxerga. Quem não conhece, é cego. A ignorância define a cegueira. O conhecimento liberta a criatura. Por isso Jesus disse, com muita propriedade: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando nós começamos a analisar de modo inteligente, inteligível, a nossa evolução planetária, que é um papel que cabe particularmente ao Espiritismo, nós começamos então a entender essas coisas e a qualificar a nossa vida. Mas tantas pessoas se associam aos movimentos em função de sensações. A sensação é primária.
A sensação deu origem ao sentimento. Nós vamos aprender isso na obra espírita. Então nós temos aqueles que se movem por sensação. Então as emoções surgem e criam um clima para que essa pessoa possa aderir a isso ou aquilo. Então nós temos uma caravana imensa daqueles que, porque sentiram alguma coisa, aderem. Você sabe por que você aderiu? Para quê? Como que você vai fazer isso? Nem pensei, acho tão bom. E vai, pela onda dessa emoção que toma. Nós estamos numa época de novela, de filme, de ajuda da mídia, que está explorando o filão espírita. Então muitos, que beleza, e aderem, e procuram casa espírita, e vão ler livro espírita. Que bom, porque é assim que a vida inteligente começa. Através das sensações, dos impulsos, não tem dúvida. Agora, por que nós estamos tocando nesse assunto? É uma análise do mecanismo da evolução e do progresso. Ela estabeleceu bases interessantes, promissoras em nós, desde a primitividade da Terra. Quando não se conhece a lei, e na linguagem de Paulo, que se faz a lei. Então, o indivíduo que não sabe nada, qualquer reação dele é ganho. Porque ele está desbravando o seu mundo de escuridão, de ausência de experiência, de valores. Então, o que ele faz é ganho para ele. Então, a gente costuma dizer, até brincando, mas isso tem um fundo de verdade, universal. A espiritualidade coordenava os elementos primitivos. Eles andavam meio que dormindo, assim, um do lado do outro, para atender apenas as necessidades de sobrevivência. Num mundo bastante rude, que os ambientou aqui na Terra. Tudo por fazer. Quando um elemento desse, buscando comida, ou abrigo, ou fugindo de alguma coisa, dá uma pancada no companheiro, é uma festa no mundo espiritual. Ele teve uma reação de se preservar, buscando prioridade. Isso é evolução no mundo primitivo. E a gente teve, dentro desse aspecto de ser o centro do universo, aí o André Luiz tem uma página bonita que ele diz assim: o nosso amor, sabe, é egoísmo. Então nós surgimos na gangue do instinto. E é óbvio que primeiro é a sobrevivência. Eu estou como prioridade. Às vezes a gente fica, quem tem animal dentro de casa, fica lá olhando, o cachorro bate no outro, o grande bate no pequeno, no filhotinho, para poder comer tudo. E a gente fica assim com aquele senso de justiça desenvolvido. Não pode. Aí vai tomar uma providência. Mas ali é instinto. Instinto de preservação. É ele que predomina. Então, a lei de conservação define a era do egoísmo no ser primitivo. E ele vai ter que trabalhar para depurar essas impressões egóicas. E isso demora muito tempo. Nós estamos num mundo lidando em fases distintas de aprendizado, e quanto mais nós adquirimos, mais instrumentos nós temos para poder lidar com esse aperfeiçoamento. Então as revelações têm um papel importantíssimo. Nós tivemos na primitividade, a primeira fase, ela culminou quando os grupos nas civilizações existentes começaram então a buscar algo superior, e a mediunidade está sempre presente na história da humanidade, a capacidade do ser de intuir, a capacidade de registrar o que está para além do contexto. Então nós tivemos essas nascentes brotando, e essas nascentes formaram um grande lago. Quando o lago se formou, nós tivemos a síntese de todo o esforço nas chamadas revelações codificadas. Então foi assim que a primeira revelação surgiu com Moisés, e nós tivemos com Moisés a primeira grande codificação universal daquilo que é divino. E nós vamos aprender com a primeira codificação interpretada pelos homens dentro daquilo. O Senhor se fez sentir através da lei de justiça. Então as tábuas da lei sintetizam
dentro dessa codificação a que nos referimos, o enfeixamento de todo o trabalho realizado nas muitas vertentes que surgiram na antiguidade. Então, quando a gente se refere ao povo egípcio, que segundo a espiritualidade definiu aqui uma espécie de ciência espiritual, avançando, lidando com o povo de uma forma, vamos dizer, eclética, mas já tendo informações e cultivando essas informações em termos iniciáticos, fechados, em que eles bebiam das verdades universais. Tivemos as castas, definidas pelos hindus, e tivemos documentos maravilhosos anunciando o aspecto das revelações divinas. Tivemos o povo de Israel, que laborou em cima desse material, não podemos ignorar que essas culturas tinham uma espécie de comunicação na antiguidade. Havia trânsito de elementos, e esses elementos noticiavam verdades, trabalhos, costumes. Então a costura acontecia. E nós vamos ver aquele grande instrumento para a definição da primeira grande revelação de Deus aos homens, que foi Moisés, naquele ambiente egípcio, sendo preparado para a grande tarefa que lhe competia. Mais à frente, com base nos investimentos feitos do alto sobre a comunidade humana, e vamos aqui entender uma coisa que através do Chico nos chegou, uma revelação do Bezerra, do próprio Emmanuel, que o alto trabalha em cima de grupos que apresentem caracteres mais avançados. E esses grupos é que vão influenciar a massa. Todo o movimento de progresso, de elevação no campo evolutivo se dá a partir de grupos distintos. Então nós lidamos com a grande massa, mas a grande massa ainda se ressente no plano do discernimento. E o discernimento é a grande aquisição dos pequenos grupos que se qualificam, porque nós sempre teremos conosco espíritos já saturados de experiências em campos ingratos, em terrenos ingratos, ou aqueles que alcançaram maior evolução e que volvem à Terra pela reencarnação para capitanearem companheiros, como Jesus o fez com os 12 seguidores, em seguida com os 500 da Galileia, e no tempo com aqueles que aderem aos princípios iluminativos que ele por si representa junto de nós. Então esses elementos surgem de quando em quando em surtos evolutivos, e eles vão ter os companheiros que os secundam na sua marcha de influenciar as sociedades, influenciar a grande massa. Foi o que aconteceu com Chico Xavier entre nós, antes dele com outros baluartes. Então é como se fosse uma pira, que nós entendemos aí nos momentos das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, que vai sendo transferida de mão em mão, para que os grandes condutores possam, com seus auxiliares em equipe, uma andorinha só não faz verão, né, gente? Então essas criaturas conseguem então liderar e trazer os grandes benefícios do entendimento, do envolvimento da sociedade nos temas que dizem respeito à libertação dos seres. Então eu creio que deu para a gente entender esse movimento de evolução. Como nós tivemos a presença do Cristo de Deus após profetas trabalhar intensivamente os terrenos, e aqui nós estamos nos atendo a uma vertente, porque nós temos que considerar os 4 grandes povos, que definem o desdobramento daquele rio que vem do Éden. Então é o problema da migração. Nós tivemos os elementos que tinham caracteres mais adiantados, que vieram fomentar aqui o nosso crescimento. Sem essa análise fica difícil para entender como é que se passa essa solidariedade entre os mundos, entre as culturas, entre os valores que são universais. Então eles chegam, trazem desde caracteres raciais aos conhecimentos profundos que passam por ciência, filosofia e religião, que são as principais vertentes. Sem desconhecer que dentro da ciência, até da filosofia, nós vamos encontrar as
ciência política, né? Dos interesses sociais. De modo que, quando o Cristo chega, ele chega para viver aquilo que já existia e que havia sido codificado mais ou menos 1500 anos antes de sua chegada, principalmente por Moisés. Mas o material já existia, estava sendo elaborado no Oriente, na Índia, né? Através de Krishna, através de outros trabalhadores que surgiram no tempo. Então nós temos grandes nomes como Buda, Zoroastro, Lao Tse, e Pitágoras, Platão, Sócrates e Platão em seguida. E um labor muito intenso do mundo, porque os princípios são universais, eles vão sendo captados. Os espíritos, a partir da questão 625 até 628, nos ajudam a entender isso. A verdade sempre esteve disponível. A questão é interpretar. Como interpretamos? Depende da época, do momento, dos preconceitos vigentes, dos interesses em jogo. De modo que, hoje, com o Espiritismo, nós temos a grande universalização da verdade universal. E essa verdade que foi trabalhada, vamos dizer assim, no plano da relatividade, ela alcança seu esplendor. O Espiritismo sintetiza tudo aquilo que foi um trabalho. Então nós vamos começar com Moisés, trazendo as primeiras conotações pelo prisma da justiça. Jesus vive a plenitude dessa lei que é amor, e o Espiritismo vem dinamizar isso pela proposta da caridade consciente, porque é a evolução consciente. Então, por que o Espiritismo se caracteriza pela verdade? Porque ele vem trabalhar tudo aquilo que está à disposição da humanidade em todas as épocas. E vai dirigenciar isso de forma inteligente, essencial. E o Espiritismo, então, não lança mão de figuras de linguagem. Não existe misticismo, não existe fantasia. A fantasia corre por conta dos homens. Então, hoje nós vivemos, no nosso movimento espírita, um momento pós-Chico de busca de fantasia nas obras ditas espíritas e que não são espíritas. São obras espiritualistas de cunho personalista. Então, o médium imprime aquilo que ele pensa na obra, o médium acredita que existe isso no mundo espiritual e fala, e vai contra a obra da codificação, vai contra a obra do Chico, que é a obra missionária, e a gente acha uma delícia, porque é irreverente, porque é zombeteira. Então é trabalho de espírito inferior, desde o médium que se torna fascinado com esses temas e os espíritos que lhe passam a lhe dar instruções nesse sentido. Tanto é que o mundo inteiro fala que está errado e ele fala, não, eu estou certo. Então é um contra milhares, para não dizer às vezes milhões. Então nós vamos percebendo como que o trabalho da verdade é qualitativo. E é preciso estar preparado para ele. Porque muita gente vai por sensação, não vai pelo prisma da fé raciocinada. E fé raciocinada implica o quê? Discernimento. Discernimento é um coroamento evolutivo do ser. Por isso ele não é fácil. Allan Kardec já assinalava no Livro dos Médiuns que tudo que educa é adquirido por pouco preço. Ou seja, não há apreciação para o que educa. A mãe que educa é sempre chata. O pai que corrige disciplina é sempre alguém que importuna. E na nossa sociedade não é diferente. Kardec e a obra do Chico são obras de elite, porque impõe, faz a gente se sentir mal, exige mais conhecimento, mais atenção, mais concentração. Agora, obras rasas e mentirosas fazem a gente rir, distrair. Então nós estamos lidando com o quê? Com o interesse do mundo e com o interesse divino. Será que seria seletivo? A criatura que estuda o que é verdadeiro tem discernimento para entender as obras que estão aí iludindo as pessoas. Nós podemos dar um exemplo sem citar nomes e obras específicas. Mas vocês realmente acham que se existisse reencarnação no mundo espiritual, Kardec não teria dito? Os espíritos o teriam revelado? Ou será que os espíritos realmente mentiram quando dão a sequência do processo evolutivo?
Será que existe gestação no mundo espiritual? O mundo espiritual realmente existe para isso? Então, isso é zombaria, gente. Isso é zombaria. Nós tivemos um Chico Xavier, um médium de largas possibilidades, que nunca mentiu. O Chico muitas vezes se calou no que diz respeito a si próprio. E muitas vezes sorria, segundo os seus mais leais amigos, permitindo a pessoa cultivar suas ilusões. Porque ele já havia se manifestado sobre a verdade. Mas quando a pessoa não quer ouvir, ele não insiste. Isso é do sábio, que permite que o tempo trabalhe pelas desilusões, aqueles terrenos duvidosos que a pessoa cultiva. Então você vira para uma pessoa que está apaixonada por uma outra e você está vendo que está um desastre. Vira para ela e fala assim: não seria melhor você se recolher, dar um tempo? Aí a pessoa ataca quem deu essa recomendação, porque ela está tomada pela paixão. Então, quando a pessoa está tomada por paixão, é bobagem querer deixar. Deixa o tempo. O fogaréu vai deixar cinza. Então a pessoa vai ter grandes desilusões. A doutrina, por si, já é muito clarificadora. Então nós não precisamos ficar insistindo. Nós observamos que quando uma pessoa não tem certeza de alguma coisa, ela repete aquilo toda hora e quer impor para os outros. Então quem fica brigando, tentando impor, repetindo os mesmos temas, que ela própria não tem certeza daquilo. Porque quando uma verdade e encontra ressonância no coração, a pessoa tem paz. Então ficam os temas de palpite. Por que o palpite existe? Porque ninguém tem certeza de nada. As pessoas vão por leviandade muitas vezes. Vão por achismo, vão por paixão, vão por interesses. Uma mentira pede, segundo os entendidos, pede 7 outras para se justificar. Então vocês imaginam que ciranda em que essas pessoas entram. Então a gente fica compadecido, porque a tendência, a verdade é universal e a tendência é sempre a desmoralização para quem sustenta a mentira. Então nós temos, na nossa análise até aqui, princípios de vida e luz sendo trabalhados na sociedade. Alguns pegam rudimentos, outros uma percentagem maior. Alguns alcançam, vamos dizer, a metade disso e se tornam sábios. São instrumentos para auxiliar a humanidade. Raríssimos chegam ao topo. A gente costuma dizer, analisando a mediunidade, sobre filtragem, e que o Chico alcançava um nível que quase não tinha chamado personalismo. Mas por que tinha que ter personalismo? Porque os espíritos utilizam a linguagem humana. E eles vão utilizar o arcabouço do médium. Não somente desta vida, mas de outras. Então o Chico, que apresentava uma evolução admirável em muitas posições, né, em termos intelectuais, porque uma vez o Chico deu uma entrevista para a Rede Manchete e ele definiu o seguinte, quando perguntaram para ele assim: mas o senhor é muito inteligente, conversa muito bem. Então ele salientou que além da inteligência que ele desenvolveu em outras vidas, de modo lamentável, ele tinha a assistência dos bons espíritos, principalmente Emmanuel, que ensinava muitas coisas para ele, nesta existência como médium. Mas ele não abriu mão da inteligência do passado, que, segundo ele, fora desviada no depoimento. Então o Chico fala dando fundamento para as coisas. Então nós observamos que é uma criatura ilustrada em múltiplas circunstâncias graças à reencarnação. E ele pode oferecer um leque de possibilidades para os espíritos, dada a sua sensibilidade tremenda. A sensibilidade do Chico era raríssima. Raríssima. A gente não encontra um medianeiro com os credenciais, as características do Chico, porque além da técnica, da facilidade técnica, vamos dizer assim, ele apresentava os valores morais de ajuste à vontade que nos governa. Então nós tínhamos ali um elemento muito especial. Considerando isso, nós percebemos que até a chegada da doutrina espírita, que é a terceira grande codificação da verdade divina com objetivos educativos, nós vamos ter uma caminhada multimilenar.
E essa caminhada que deságua na doutrina espírita é um coroamento. Então nós vamos entender que no nosso movimento espírita existem aqueles que se qualificaram no tempo e que hoje se veem comprometidos. Muita gente chega na casa espírita, mas por que nem todo mundo se torna um trabalhador ativo da casa do movimento? Porque depende da ressonância da doutrina como chamado superior à sua alma. Então a criatura diz assim: nossa, é a vida para mim. E eu sinto que sem isso eu não tenho essa vida abundante que eu procuro. Então a criatura se disponibiliza com sacrifício do seu tempo, de família, de profissão, de outros estudos, outros anseios. Então ela vai se ajustando ao concerto. Quando ela passa, se pode, se a circunstância surge, estudar sobre o assunto, ela vai esbarrar naquilo que, por exemplo, sobre médiuns, e que cabe também para os trabalhadores em outras frentes, com outro tipo de mediunidade que já é intuitiva, não é ostensiva. Envolve todos eles. A criatura olha para trás e diz assim: nós temos no passado uma série de desmandos na área social, pela política, por exemplo, ou no ambiente religioso, deturpando valores que interessavam a maioria. Então nós temos os espíritos dizendo que nós somos regressos de desastres morais. Então a criatura fala assim: então por isso que eu estou no espiritismo, porque eu tenho que refazer o meu caminho, aproveitando a oportunidade misericordiosa que me chega. Porque a doutrina espírita, ela não vem com cabresto. A doutrina não impõe, ela propõe, ela ensina, ela conscientiza, ela é eminentemente educativa. Porque aquela educação em nível maior não é, por exemplo, como a gente vê por aí, o chamado demonismo. Se você não fizer, o demônio toma conta de você, ele te destrói. Aí a pessoa, por medo, faz. É um mecanismo evolutivo, sim. O Emmanuel trabalha isso. O temor, o medo é o berço da fé. Emmanuel nos ensina, trabalhando a retaguarda da evolução. Porque era o Senhor dos Exércitos. E ele ainda prevalece hoje nas religiões materialistas e materializadas, que trabalham o reino da terra, não o reino do céu. E tem influência, porque a criatura, de algum modo, ela começa um movimento interior de ajuste, de autodisciplina. Então nós vamos perceber os benefícios, embora nós entendamos com a amplitude de conhecimentos que nos visitam e com a fluidez até filosófica da nossa própria vida, dentro desses princípios iluminativos, que nós já poderíamos estar com as nossas religiões trabalhando de uma forma mais essencial, que realmente não apenas impedisse a pessoa por medo de fazer as coisas, mas também oferecesse para ela um material de labor interno, fecundo. Mas tudo vem a seu tempo, e não somos nós que vamos interferir na obra do Criador, nesse sentido de nos julgar superiores aos outros. Então nós temos a chegada da doutrina. O Espiritismo chega dentro do aspecto da fenomenologia, ou seja, dos fatos. Quando aquele emérito professor francês, que seria conhecido mundialmente por Allan Kardec, seu pseudônimo, quando ele começa a observar, ele exaustivamente labora no terreno. Nada foi fácil, numa época em que não havia facilidade em aspecto algum, se comparada com hoje, a nossa realidade hoje. Então esse emérito educador, homem de ciências, ele vai descobrir os bastidores da fenomenologia, vai trazer toda a mecânica dessas manifestações explicada racionalmente, com lógica, com bom senso. Vai facilitar a vida das criaturas após o lançamento de Livro dos Espíritos, que seria a revelação que então se deu, e que ele vai trabalhar sobre ela de modo inteligente, uma inteligência rara, seletiva, superior. E em seguida vai facilitar a vida de quem lança
se lança ao terreno para as pesquisas, para os labores, que é o Livro dos Médiuns. É um tratado sobre o assunto. Nós vamos perceber que, criando mecanismos seguros de busca da verdade, ele universaliza o terreno e ele próprio passa a se beneficiar desse terreno fomentado, porque os grupos que então se entregam ao trabalho de modo sério e continuado, eles passam a contribuir. E a Revista Espírita, então criada, se torna um grande laboratório de trabalho e de discussão dos temas, para que o desdobramento da doutrina continue e principalmente para que o movimento espírita se torne uma realidade, dentro da lucidez e da seriedade que o Espiritismo tomou a partir da chegada do eminente educador. Então, o alto utiliza esse elemento principalmente e uma pleiade de criaturas encarnadas, que incluíam médios, pesquisadores, apreciadores do material. E o que nós vamos perceber a partir daí? Fundando a era espírita no mundo, que era uma era que tinha um compromisso de lidar com tudo que existiu, mas de uma forma superior, afastada do misticismo barato, porque existe a mística divina da fé. Porque chega um momento em que a criatura não diz assim, eu estou raciocinando sobre isso e é lógico. Ela diz assim, por um mecanismo que eu não sei definir, eu sei. Como Leon Denis. Para a gente não entender de modo errôneo a mística divina, Leon Denis, quando respondeu se ele acreditava na reencarnação, ele falou assim, não, eu não creio, eu sei. Esse sei é a mística divina. Ele vive aquilo. Aquilo está na alma dele. É uma verdade inconteste no seu coração. Esta é a mística divina. O Chico, certa feita, respondendo a alguém, disse assim, as certezas espirituais que eu tenho são propriedade minha, são aquisições minhas. Por mais que eu queira, eu não as posso transferir às pessoas amadas. É a mística divina. É a operação que ele se entrega, sem reservas. E para isso não existe cálculo mais. Nós começamos raciocinando e vamos parar na esfera do sentimento, que não se explica por raciocínios humanos. Então essa é a mística divina. Mas existe o misticismo barato. Há médium que baixa o santo dele e que precisa de 5 para segurar. Isso é obsessão. Isso foi estudado por Allan Kardec. Isso foi trazido pelos espíritos superiores a serviço do Cristo. Isso não é mediunidade, é perturbação. Uma pessoa que não tem equilíbrio, que precisa de 5 para segurar quando ela recebe o espírito, ela está obsidiada. Isso não é mediunidade, é mediunismo. Não tem doutrina, não tem preparo. O que é mediunidade? É a qualificação de alguém que se coloca a serviço da vida iluminada. A mediunidade surgiu com o Espiritismo, em todos os aspectos, porque o mediunismo sempre fez parte da história da humanidade. Joana d'Arc tinha surtos, porque as forças espirituais vinham, não tinha controle. O Espiritismo veio estabelecer uma ciência nova, a partir do limite da nossa ciência oficial, que não entra nesse campo. Ou quando entra pela psicologia, a psicologia é materialista. Tudo bem que está acontecendo em vertentes de trabalho, considerando já o ser integral, mas isso é novo. É uma proposta que ainda lida com os preconceitos. Nós temos ciências de vanguarda, poderíamos citar aqui a homeopatia e outras, mas apesar de ser hoje uma especialidade médica, quantos médicos torcem o nariz e dizem, isso é bobagem, isso é placebo, efeito placebo, porque não conseguem compreender a essencialidade das coisas, o dinamismo dos elementos no cosmos. E o Espiritismo nos oferece, de modo filosófico-científico ou científico-filosófico, a estrada
que nos enseja a perceber espírito e vida. Então a doutrina espírita surge. Então Allan Kardec começa a trabalhar. Ele lida com mediunidade. Primeiro através de fenômenos, e descobriu que esses fenômenos de efeitos físicos redundavam de material que sai de pessoas. Hoje tem um nome, ectoplasma. Esse material é emanado dos encarnados. É o fluido animalizado que os espíritos utilizam para se fazerem sentir no nosso ambiente. E eles entram no nosso meio e fazem coisas que nós ficamos assim, sem poder explicar, até a chegada do Espiritismo, que então esquadrinha tudo isso, explica e ainda fomenta a produção. Se vocês fizerem dessa forma, é seguro. Pode se lançar ao terreno. É isso que nós vamos encontrar na obra espírita. A obra espírita nunca cerceia. Ela dá instrumento seguro para se trabalhar no território. Esse é o papel do Espiritismo. Porque chegou a hora da universalização daquilo que era considerado obra divina, esporádica, perturbação, bruxaria, feitiçaria, etc. Hoje, nós estamos vendo isso por um prisma científico, que é o prisma do conhecimento que nós passamos a ter e a segurança surge. E vamos explorar esse material. É o que tem acontecido no movimento espírita. O movimento espírita é o grande laboratório da espiritualidade e dos que se despertam para os valores transcendentes da vida para poder mudar o mundo. Não precisa ir longe, não precisa ter mística. O espiritismo é alguma coisa assim de iniciação. Nesse aspecto místico, não é sobrenatural, é natural. Quem assiste, o leigo que assiste o nosso lar, vai pensar assim: nossa, como tudo tem uma lógica, como tudo tem um encadeamento natural, como a vida é infinita e apresenta escalas de aprendizado, de fixação de valores, que é isso que o filme está mostrando. Não existe mística. Essa mística que faz com que a criatura fique presa a sistemas bem humanos de interpretação religiosa, não existe. Por que as pessoas se matam em nome da religião? Porque estão presos às místicas, às interpretações teológicas de cada povo, de cada cultura. Então eles têm problemas. Então nós vamos ver o codificador definindo princípios que são muito importantes. Por exemplo, as sessões. As sessões mediúnicas que ensejaram ao mundo a riqueza do material que nos ilumina, que nos liberta dos sistemas apávicos, das muitas reencarnações já palmilhadas. É um ambiente sagrado. Em que sentido? É preciso que nós tenhamos respeito, que nós tenhamos comunhão uns com os outros. Então, sessão prática de espiritismo não é uma coisa de curiosidade. Qual que é o cuidado que o codificador tomava? A pessoa tinha que conhecer o livro dos Espíritos. Ela tinha que ler e entender a primeira obra que os Espíritos nos trouxeram, pela mediunidade ambientada na fenomenologia que deu origem ao trabalho. É um ambiente fecundo. A criatura então começa a tomar ciência do que os Espíritos em síntese colocaram naquela obra magistral que está libertando o mundo e que está oferecendo a todas as religiões o fundamento do que elas trabalham, até sem saber, dentro apenas de uma reverência exterior, fundamentando a fé das criaturas. Quando a criatura lança a mão daquilo, e quando ela vai participar de uma sessão mediúnica, ela está preparada, porque ela foi informada do que é a vida, do que são os espíritos, do que ela está fazendo na Terra, ou seja, sobre a criação, sobre o mecanismo da evolução, sobre o porquê do intercâmbio. Então ela entra numa sessão preparada. É diferente ou não é? Claro! Então o codificador tinha esse cuidado. E na sessão, o clima de reverência ao Criador. Porque estava
provado que a vida é sagrada, que todo o mecanismo da evolução é expressão do amor divino em favor dos seus filhos. Aquilo tudo ganhou fundamento, fundamentação científica e filosófica. Então a filosofia de todos os tempos encontra no Espiritismo a sua redenção. É o que muita gente não entende. Aí fica assim, eu vou lá no Nietzsche. Tem maravilhas em Nietzsche. Tem maravilhas no Pietro Baldi. Mas todos são relativos. A linguagem dos espíritos superiores, em síntese, resume tudo. Porque trata de essência, não mais de forma, de condição. Condição é alguma coisa que vai desaparecer no tempo. A reencarnação é uma condição. Hoje nós a temos por instrumento de evolução. Mas quando o espírito estiver depurado, não precisa disso mais, não. É uma condição dos espíritos em aprendizado. É uma bênção, mas é uma condição. A nascer como homem e como mulher, condição. Porque vai chegar um dia que o ser é pleno. Ele não tem uma face para ser desenvolvida, para ganhar habilidades nessa condição feminina masculina. São polaridades que se fundem. Então a gente olhava para o Chico e falava assim, o Chico não é homem nem mulher. Por causa da evolução dele. Começa a tomar uma conotação de anjo, que mistura polaridades. Então olha para aquilo e fala assim, meu Deus, que ser é esse? Como explicar isso? Porque mistura polaridades, mistura todo o trabalho da evolução em fieiras reencarnatórias definidas. Então a gente fica nessa briga, é isso, é aquilo? Aquilo não é nada, o objetivo é supremo, sublime. Então nós vamos entendendo que uma sessão mediúnica é o ambiente de comunhão. Trabalhando sobre desobsessão, no livro Desobsessão, o André Luiz vai passar lindas reflexões sobre o trabalho mediúnico, que tem um objetivo. Tem que ser útil, tem que ser verdadeiro, tem que ser bom, que são os crivos de Sócrates. E para que se faz sessão mediúnica? Para voltar àquela época de Moisés, a chamada necromancia, e ficar lá consultando o morto para saber quem vai ser o próximo namorado, ou se tem um tesouro oculto, ou como é que a gente faz, quem vai ganhar a política. É isso? Isso aqui é mediunidade? Não, isso é mediunismo. Isso é mediunismo. É a criatura que vai sem responsabilidade, sem consciência do que aquilo representa. Então, nós vamos entender que mediunidade espírita tem compromisso. Com o quê? Com a preparação do trabalhador, que vai ser instrumento e cooperador numa obra de amor. Então, Emmanuel, profecia na obra de Desobsessão, diz assim: desobsessão não é caça a fenômenos, é trabalho de amor conjugado com conhecimento e do raciocínio associado à fé. É diferente. Tem uma onda aí apométrica, né? Apometria. Estão brincando. Nós temos na obra espírita, e Allan Kardec estampou isso na Revista Espírita, em que os espíritos interrogados sobre uma passarinha que tinha os ninhos e os passarinhos desapareceram. Então, houve uma evocação da passarinha e ela respondeu. A Revista Espírita, para mostrar a ilusão das pessoas no trato com a própria doutrina. Isso acontece hoje. Então o codificador vai trabalhar o tempo mostrando a infantilidade dos seres que evocaram a passarinha. E ela respondeu e deu uma explicação por que os passarinhos filhotes sumiram do ninho. Aí os espíritos superiores convocados a dar o testemunho disseram assim: evocai as pedras e elas responderão. Sabe por quê, gente? Porque tem espíritos zombeteiro para fazer o que quiser. Eles falam o que a pessoa quer ouvir. Nós costumamos ver as pessoas procurarem esses ambientes de consulta. Então chega ali, eu estou com uma aflição na vida,
vida, é o namoro, é o dinheiro, não sei o quê. A pessoa é habilidosa. E além da pessoa, ela tem assistência de espíritos que estão mais humanizados e mais apaixonados pela matéria do que nós. Esses espíritos, não tem dúvida que eles podem registrar de nós aquilo que nós queremos. E pode usar o médium. Aquele médium adivinhou o que eu estava pensando. Ah, que fenômeno maravilhoso. Mediunidade básica. O camarada tem uma sensibilidade. Ele pode fazer isso sim. Agora, qual a consequência do que ele vai fazer? Um trabalho aqui, pagando tanto. Vocês entenderam? É o comércio. Tem aspecto moral nesse trabalho? É diferente quando o espírito se comunica de alguma forma, pela psicografia, pela psicofonia, numa sessão própria, e orienta a pessoa, espontaneamente ou a pedido dela. Se alonga a sua paciência, nós tentaremos te ajudar em nome de Deus. A pessoa sai assim, não falou nada para mim. Por quê? É o imediatismo. É essa linguagem utilitária que nos faz passíveis de tantas obsessões. É isso que a gente quer. Tem muito grupo espírita que se ocupa das bobagens e não se prepara doutrinariamente, evangelicamente, para ter um quórum vibratório mais elevado, em que a espiritualidade, com seus psicoscópios, vai estudar as probabilidades de cada membro e do grupo em geral. Porque, olha, existe uma projeção holográfica. Os espíritos que ensinaram isso. O Emmanuel respondeu isso. Como é essa projeção holográfica de um grupo em ação? Allan Kardec o definiu quando especificou que uma reunião é um ser coletivo. Olha a beleza do negócio. Existe um poder real ali quando se fundem as energias e as vibrações. Aquilo é uma projeção holográfica que está tão em voga hoje. Então a criatura não sabe. Médiuns costumam dizer assim: nossa, eu vi como se projetasse alguma coisa luminosa de nós, e aquilo se fundiu assim no alto, como se fosse uma luz de diversos matizes. É a projeção do grupamento. Com base naquilo, os espíritos vão realizar os trabalhos. Como? Trazendo energias pesadas para serem dissolvidas, trazendo entidades para serem imantadas com aquela força que une a energia do mundo em estado de sublimação com os valores do mundo espiritual. Agora, sem prece, sem reverência, tem trabalho sério, tem bagunça. Então tem muita reunião que é reunião de obsessão. A pessoa entra e sai levando um tanto para casa. Não sei porquê. Sai dessa reunião e o bicho pegou lá em casa. Que é ruim, mas sessão boa significa que ela é boa. Boa! Vai deixar a pessoa bastante carregada. E os espíritos olham e falam assim: pois é, enquanto o grupo estiver assim, desatento, invigilante, vão ter que pagar o preço. Não é cada um segundo as próprias ordens. Eles podem interferir nisso, a não ser quando a criatura efetivamente se arrepende e diz: Senhor, eu quero, eu preciso. Aí eles falam assim: é o apelo, tem que ter resposta. É sincero o indivíduo, então nós temos que ajudar. Nossas sessões mediúnicas precisam se qualificar, porque não estão qualificadas. Nós temos propostas tão estranhas hoje no nosso movimento. Nós olhamos para aquilo que foi a base e até a experiência já somada, porque nós estamos caminhando. Não vamos dizer que está tudo perdido, não. Tem muito grupo acordando. Nós estamos aí com o compromisso de compreender o papel do espiritismo e de vivê-lo. Porque até agora a gente entrou na doutrina para passear e levando os nossos hábitos ancestrais. A gente percebe que os companheiros começam bem. Aí lembra Emmanuel quando disse para a gente: começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim e crucificar-se. Agora, será que isso é maldição? Não. É trabalho de essencialização. Ontem a gente estava comentando, isso são estudos que estão sendo realizados
a área esquerda do cérebro é onde está a sede da fala, dos movimentos motores, etc. Então, o lado esquerdo do cérebro é considerado pela ciência oficial como sendo o verdadeiro cérebro. E o direito, ele não se definiu direito, a contento, e viu lá que ele pode compensar o cérebro esquerdo se há uma lesão, etc. Mas os estudiosos, pesquisadores, têm trazido para nós que a personalidade está no cérebro esquerdo, mas a individualidade, o ser espiritual, ela se situa mais no cérebro direito. De modo que o direito tem um papel quase que de coordenação de atividades específicas que definem o ser, personalidade. Então, no caso, Wagner de hoje. Mas esse cérebro esquerdo recebe a influência do direito, por mecanismos que a ciência ainda não conseguiu detectar. Então, poderíamos dizer que nós temos a mente influenciando o cérebro prático, aquilo que são as funções ordinárias. E nós estamos vivendo muito a personalidade. Por isso que é fácil entender aquilo que vem e que faz sucesso entre nós, porque fala a língua da personalidade. E a gente precisa salientar isso não como ataque, mas como reflexão. Porque o nosso movimento espírita, com o Chico, tinha uma chancela e ninguém ousava. Depois do Chico, está todo mundo fazendo carnaval. E é carnaval. Porque as companhias não são boas. Zombaria, crítica a todo mundo, pedrada em todo mundo. Todo dia surge um palpite sem fundamentação universalista. Porque o espiritismo não surgiu de uma cabeça e nem de um médium. O espiritismo é o produto das vozes que, como trombeta, soaram, despertando aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir. E o que, por sua vez, tinha o papel de ajudar os que sequer ouviram alguma coisa. Então, nós temos uma doutrina toda pronta para influenciar a humanidade. Ela é o sangue que vai percorrer as artérias do mundo. Mas temos o vício humano tentando coagular o sangue, adulterar-lhe naquilo que ele representa como nutrição espiritual. Então nós encontramos lá o álcool etílico, nós encontramos lá o pó que vai cair na corrente sanguínea quando injetado. Vocês entenderam? Quando a gente olha para a sociedade e fala assim, nossa, está tomada por vício, no meio espírita também tem. Principalmente em função dos inertes, preguiçosos e personalistas. Que a vaidade é tamanha, que tem que ser maior que Kardec, tem que superar a marca do Chico com livro, e tem que trazer novidades. Novidade é Jesus, porque ninguém viveu Jesus. O resto é balela, porque tudo desaparece. Olha, a obra de Kardec e de Chico são instrumentos, porque elas trazem de novo a essência, o que Jesus viveu entre nós. Porque é espírito e vida. Precisamos da filosofia e precisamos da ciência, que é essa prática, esse conhecimento, essa descoberta crescente? Sim. Nós estamos no caminho. Agora temos que saber. Aí o Paulo diz assim, tudo me é lícito. E não é? Se eu quiser, posso fazer a sessão bagunçada que for. É meu direito. Eu sou um cidadão do universo. Não tem cabresto de espiritismo? Tem? Será que alguma instituição como fé, ame, crê, ame, pode interferir e falar assim, você não pode fazer isso? Não. O que pode dizer é assim, ó, você não deveria fazer dessa forma, sendo espírita. Não deveria. É hipotético. Se a pessoa disser, mas eu quero, então tá bom, Deus te abençoe. Se você precisar da gente algum dia aí, para alguma comissão, nós estamos à disposição. Esse é o papel. Porque o movimento espírita é o único movimento que não faz ingerência nas casas. O povo ataca muito.
mas ataca porque diz Emmanuel que só os inúteis não têm adversários. Agora, muita gente faz besteira, colhe, porque planta espinho e fica falando que é vítima. É vítima de si mesmo. Agora, tem gente que apanha, como o Chico Xavier apanhou. E apanha até hoje. Tem gente que ainda fala mal. Mas essa prévia moldura grande luz. Quanto mais ataca, mais bonito fica. Então nós temos um compromisso muito grave na casa espírita, de espiritizar as casas. Os movimentos psicologistas, os movimentos mediunistas, umbandistas, orientalistas, ubaldistas, etc, etc, etc. Todos são respeitáveis no ambiente deles. Centro espírita tem um nome espírita e tem um compromisso. É espiritismo. Espiritismo só existe com Allan Kardec. Sem Allan Kardec não existe espiritismo. Aí uma vez disseram assim: o Chico é tão completo que não precisaria da codificação. Aí é que tomaram tonto. Porque o Chico era um perturbado. Teria ido para o manicômio. Só não foi porque chegou a codificação na casa dele. E ele estudou, se compreendeu, e em 1981, dando entrevista no Rio de Janeiro, ele disse assim: eu recebi tantas pressões, tanto castigo psicológico, que eu não podia ver espírito, estava errado, que eu não via, que eu imaginava, que eu criava, que era um demônio, que eu levei décadas da minha vida para conseguir me recuperar psicologicamente. E eu gostava dos espíritos que eu via, ouvia, mas eu não podia nem gostar, porque estava errado. Minha família não entendia, aí o sacerdote da igreja não entendia, ninguém entendia. Depois que esse espiritismo chegou na minha vida, eu comecei a me libertar e levei muito tempo para me reestruturar psicologicamente. Foi um grande sofrimento. Olha o depoimento do médium. O Chico teve prejuízo, muitos prejuízos, pelo massacre que recebeu. Como todos aqueles que não foram compreendidos, terminaram como loucos em manicômios. Essa história ninguém lembra, né? Então não é porque foi um médium e recebeu uma embaixada espiritual superior que ele é completo, não. Ele foi instrumento. Ele também aprendeu com os espíritos. O Chico, na definição feliz de Marcelo Souto Maior, ele foi uma construção do tempo. Nós precisamos ver assim. Não o espírito que nasceu pronto, mas alguém que é bom, que teve dúvida da mediunidade, que teve conflito. Os existenciais, pertinentes a si próprios, os de fé, de crença, de trabalho. O Chico passou por muita coisa. Há pouco tempo, Dona Nena Galves contou para os amigos que, quando o Valdo Vieira abandonou o Chico, ele ficou tão desorientado, que a princípio ele quis voltar para Pedro Leopoldo. E ele conta que nem dinheiro ele tinha para poder voltar. Então ele resolveu encetar o trabalho e buscou auxílio dele do marido, São Francisco, para ir numa reunião de materialização no grupo que ele conhecia. E eles foram. Porque ele queria uma resposta. Porque ele achava que o André Luiz não continuaria mais em trabalho, utilizando ele. Porque o André Luiz utilizava muito o Valdo. E nessa reunião, por um processo muito curioso que ele narrou, a médium trabalhava e formou-se um núcleo energético no centro de uma mesa, e o André Luiz se materializou, se dirigiu ao Chico, pegou nas suas duas mãos, materializado, e disse assim: Chico, nós jamais abandonaremos você, confia. E desmaterializou-se. E o Chico voltou renovado para o trabalho. Mas o Chico teve crise nesta época, para vocês terem ideia. Porque todo mundo acha que o Chico é Deus, mas o Chico não é Deus. É um ser que abriu mão da sua existência para servir Jesus. Mas ele tinha suas crises, como todos nós temos. E é legítimo. Agora, nunca negou o divino. Ele sempre quis acertar. E para isso ele recorria. Não foi a primeira vez que ele recorreu à materialização para ter resposta. Então, nós vamos aprendendo muito, muito com o que é seriedade no trabalho. Nós temos o Espiritismo como o grande fomentador
dessa evolução consciente, da fé raciocinada. Se a gente foge disso, nós estamos caminhando por conta própria. A senhora levantou. Eu gostaria de fazer um comentário que muitos grupos espíritas, apegando-se à afirmativa de que Kardec não disse a última palavra, começaram a inventar, segundo o meu entendimento, modismo, e apegaram-se a este modismo. E eu gostaria que você nos respondesse. Kardec está superado, André Luiz, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, porque a gente vê muitos grupos até estudando outras obras e diz que Kardec não disse a última palavra, porque ele não estava naquele momento ele sofria muita pressão, a Igreja Católica, disse aquilo, eu entendi. A questão é a seguinte: Kardec não é o autor da obra, ele é o organizador. O autor da obra é o Espírito da Verdade, Espírito de Verdade, que é, segundo o codificador na Revista Espírita, um nome próprio, o de Jesus. Kardec recebeu essa informação, que o Espírito de Verdade era o próprio Mestre. Então é o seguinte: Jesus coordena uma pleia de espíritos superiores que fizeram a evolução, que dão aula de todas as probabilidades que existem no planeta Terra. Então eles trazem a verdade que é universal. Não é a verdade da Terra, é a verdade universal. Quando, por exemplo, Vicente de Paulo diz assim: a caridade é a âncora em todos os mundos, para lá. Quando ele traz aquilo, ele está trazendo uma verdade universal. E ele não está falando de esmola, ele está falando do sentimento de amor que se oferece de modo universal a todas as criaturas. Quando nós temos a obra que Kardec ambienta e organiza, não nasceu dele, gente. Não tem o que falar que é a obra de Kardec. Kardec é o organizador, é aquele que soube ajustar as informações e publicar a bem da humanidade. Agora, o presunçoso vai dizer assim: essa obra está superada. Ué, se ele conseguiu superar a evolução de Jesus que nos governa, então ele pode dizer isso. Mas até lá, ele vai ter que lamber chão para falar o nome do Cristo, para falar do Espírito de Verdade. Vai ter que lamber chão. Aí a gente nota o jogo da treva, que quer desfigurar a obra espírita, porque quer acoplar a obra espírita tudo aquilo que é processo místico e personímico. Porque muitas vezes a criatura fala assim: o animismo. O animismo é saudável, em doses certas. Mas quando a criatura é geniosa e quer ser dona das coisas, ela quer se projetar em tudo. Então ela não respeita nada nem ninguém. O Livro dos Espíritos é o código universal da nova era. Não é de hoje, não. Tanto que ele não está sendo compreendido ainda, não. É da nova era. A regeneração se rege pelos princípios que estão ali codificados. Ele está preparando um novo tempo. E sabe quem que vai beber nessa fonte? Espíritos mais evoluídos do que nós, que estão começando a chegar no planeta para estabelecer um novo tempo, dentro do progresso que está profetizado e se justifica pelas lutas que já vivemos como consequência. Então nós vamos ver aí essa meninada chegando, muitos deles sem a menor dificuldade de falar de espírito, de espiritualidade, de Deus entre nós, na nossa vida. E a gente olha assim: é que aprendeu. Então é um amor, porque eles não estão reencarnando mais embotados mentalmente. O fluxo começa cedo. A Terra está mudando. Coitados daqueles, pobrezinhos daqueles que estão tentando obstar o progresso. O progresso é como um trator que passa sem respeitar aqueles que se colocam contra ele. Talvez não seria essa a grande dificuldade que a gente tem de aceitar
com a obra dos Espíritos, né? O livro é o livro dos Espíritos, não é de Kardec. Então a gente vê pela presunção das pessoas quando elas falam isso. Quem fala isso nem estudou, nem teve aquele pensamento de racionalizar a obra e já sai passando por cima. Isso é dos apressados, dos tendenciosos. Então a vaidade faz coisa que a gente até duvida, né? Mas é preciso tomar cuidado. Não importa, são cegos guiados por cegos, cairão ambos no fosso da desilusão. O problema é deles. Nós temos que ter um objetivo no movimento espírita, não é o de dominar a massa, não. Ninguém faz isso. Nós temos que ter aquele compromisso de viver com qualidade. Um que se ilumina responde por centenas ou milhares, dependendo da sua potencialidade. O Chico influenciou não somente o Brasil, o mundo. Então vocês imaginam, uma criatura. É o fermento que levia da massa toda. É a luz que alumia a escuridão. Nós não temos que trabalhar espiritismo para os outros, temos que trabalhar o espiritismo para nós. Muita gente vem sarcasticamente com temas que são polêmicos hoje no movimento. Aí a gente olha assim e responde com tranquilidade. Cada um tem o que merece. E é verdade. Então, por exemplo, essas questões sobre natureza do Chico, sobre o que Chico falou, né? Hoje a gente estava chegando aqui, aí um companheiro virou e falou assim: hoje tem programa do Chico. Eu falei assim: pena que estão reeditando a bobagem do código. Porque o doutor Eurico Starnan deu uma entrevista na Rede TV, por telefone, e disse o seguinte: não existe palavra nem número. Na verdade, a senha é o Chico. A gente reconhece o Chico. Essa é a senha. Mas acontece que os que gostam de ganhar dinheiro com o Chico querem manter o quê? Exclusividade. A gente tem visto coisas de assombrar. Porque o Chico virou uma celebridade mundial. E isso dá dinheiro, gente. Quem esteve do lado do Chico por interesse financeiro ou de projeção, não vai abrir espaço fácil para ninguém. É aquela história de um templo que tem que falar mal dos outros porque funciona como loja, que vende produtos. Se a outra loja está fazendo sucesso, ele tem que difamar aquela loja, porque senão a dele não vende. Nós não podemos cair no jogo da treva. Porque, olha, eu ouvi isso de uma amiga há pouco tempo. Ela disse assim, Angélica Maio de Lavras, que é atuante do CRE, do Conselho Regional, lá naquela região maravilhosa. Ela virou para a gente e falou assim: Wagner, nós precisamos aprender com os agentes da treva. Eles são pacientes, obstinados, não são melindrosos, enfrentam tudo e qualquer situação para chegar no seu objetivo. Eles têm essa tenacidade. A gente que se diz cristão melindra à toa, não tem paciência de esperar, não tem gravidade no que faz. Por isso que eu faço derrubar a gente. Olha o raciocínio dela. Olha o raciocínio dela. Ela disse uma grande verdade. A gente vira para um espírito desse, pode xingar ele ainda ri da gente. Ri da gente. Então é preciso ter muito cuidado. Nós precisamos trabalhar com discernimento. Está faltando discernimento no nosso meio. Nós estamos indo muito pela emoção. O fulano, amigo de Chico. A prova, a fé em fogo é amigo. Temos que ver os objetivos. Tem uma pessoa que fala do Chico aí para o mundo inteiro. Mas a maioria desconhece que essa pessoa fala do Chico até na hora da desencarnação e mesmo depois, e essa pessoa foi expulsa da casa do grupo do Chico 8 anos antes do Chico desencarnar. E o Chico ainda publicou num jornal de Uberaba a justificativa daquela expulsão. E ninguém sabe disso. E, no entanto, é um amigo que acompanhou, que sabe tudo. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. A Dona Ivone Pereira tem um exemplo maravilhoso para a gente.
espírita com comprometimento doutrinário e evangélico. Porque Dona Ivone, eu li uma carta de Dona Ivone, com quase 80 anos, ela escreveu para uma senhora que nós conhecemos, e ela colocou essa carta como um tesouro, ela dizendo assim: minha filha, eu não tenho mais condição de lhe orientar, eu estou envelhecida, não tenho mais as minhas faculdades mediúnicas como outrora, estou adoentada. Você procura um centro espírita na sua região, lá com certeza vai abrir bons médicos, então você peça a orientação de que necessita, e no mais eu peço que você ore por mim. Olha a honestidade de Dona Ivone. Dona Ivone envelheceu e confessou que não estava mais apta ao trabalho, ao invés de ficar aí inventando moda. Nós temos baluartes que nos deram exemplos maravilhosos, que suportaram cruzes pesadíssimos, mas que saíram limpos da terra, limpos, e que estão hoje brilhando no mundo espiritual. Então, o centro espírita tem que ser espírita, e uma sessão mediúnica, ela tem que ter qualidade. Fazer psiquismo, a gente